Será que é possível viver de renda investindo 2 milhões de reais hoje, em 2025? Quanto é que isso aqui pode render? É isso que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo, vai te mostrar em 3 diferentes cenários, tá? Um cenário investindo com baixo risco, um cenário correndo um pouquinho mais de risco, buscando ter mais retorno, só que sem estratégia. E o terceiro cenário é correndo um pouco mais de risco, com uma estratégia muito clara, com um mecanismo muito claro para tomada de decisões de investimentos. Você vai entender como é que você pode resgatar da sua carteira de 2 milhões de reais para preservar ela e ter uma vida muito mais tranquila. E que vai te explicar tudo isso é o Kevin, consultor aqui do Clube do Valor, que atende uma carteira de clientes e responde esse tipo de dúvida com certa frequência. Com certeza que você vai gostar muito do que ele tem a te mostrar. Então, Kevin, bola contigo. E você que está assistindo esse vídeo, deixa o dedo no like. Bom, vamos começar pelo mamão com açúcar então. Pela forma mais fácil de investir que qualquer um pode seguir e ter sucesso dentro do possível. Um cenário de investimento com baixo risco é para aquele cara que não quer saber de volatilidade, não quer saber de bolsa, não quer saber de FIIs, não quer estudar sobre investimentos e nem quer saber de alguns ativos de renda fixa que também têm volatilidade. Um CDB de longo prazo, um tesouro direto de longo prazo. Por mais que pareça renda fixa, a gente fala que ele tem volatilidade porque se você precisar resgatar antes do vencimento, você vai precisar resgatar na marcação a mercado e você pode ter até um deságio nesse título, então ele também tem volatilidade. E talvez esse cara nem esteja aqui assistindo a esse vídeo, mas eu tô falando aqui de uma carteira 100% composta pelo Tesouro Selic, que é o título de menor risco que existe na economia brasileira, que é essa linha verde que nunca cai. Ela rende basicamente com a Selic, que é definida pelo Banco Central. E que não tem risco de crédito, não dá para tomar calote. E quanto que rende 2 milhões de reais no Tesouro Selic? Dá para viver de renda assim? Vou te mostrar 2 formas possíveis de calcular isso, a errada e a certa. E eu vou começar pela errada, porque muitas vezes algumas pessoas vêm falar comigo, ou quando eu tô numa roda de amigos, alguém comenta do quanto que precisaria para ter X mil reais de renda passiva. E sempre é naquele mesmo viés de 1% ao ano de renda passiva. Então, pô, Kevin, eu tenho aqui 1 milhão de reais, eu consigo tirar 10 mil por mês de renda passiva. E aí, eu já tendo cometido vários desses erros, já tendo pensado dessa forma em outros momentos, quando tinha menos conhecimento, tenho que falar que não é bem assim. Porque geralmente é o cálculo que as pessoas fazem, né? 1% ao mês é o que mais ou menos vai render uma carteira de renda fixa nos níveis da Selic que nós temos hoje, que está em 12,25, que faria aí com um patrimônio de 2 milhões, que é o que a gente está usando para calcular nesse vídeo. Com essa taxa de retorno, daria uma renda passiva mensal, de acordo com esse tipo de cálculo, com essa mentalidade, de R$ 20.416. Só que o problema é que esse cálculo está completamente errado. Mas por quê? Porque primeiro tem que tirar imposto de renda, taxa do Tesouro Direto e outros encargos que saem dessa rentabilidade. E depois, aqui você não está considerando a inflação. Se você está falando de 1% ao mês de renda passiva, nunca você vai estar considerando a inflação. E eu vejo muitos comentários na internet, muitas pessoas falando, pô, mas se você não consegue fazer a carteira render pelo menos 1% ao mês, você está fazendo muito errado, você não sabe investir, você não é um bom gestor. Só que quando a gente fala de rentabilidade para renda passiva, a gente sempre precisa desconsiderar a inflação. E aí, voltando ao nosso exemplo de 2 milhões, se você tirar 20 mil reais todos os meses e o teu dinheiro estiver rendendo 1% ao mês, que é mais ou menos o que está a Selic atual, enquanto a Selic for essa, o teu patrimônio vai ficar zerado. Mas a inflação vai comendo esse dinheiro. Porque tem meses que o IPCA é 0,5%, tem meses que é 1%, tem anos que o IPCA acumulado é 6%, tem anos que o IPCA acumulado é 10%. E daqui a pouco os teus 2 milhões vão ter o mesmo poder de compra que 500 mil, 200 mil. Então a forma correta de olhar para esse tipo de investimento é descobrir o quanto renderia uma carteira sem risco, já descontando todos os custos que eu acabei de te citar. Então vamos lá, pegando aqui a planilha que nós temos de histórico das nossas estratégias de investimento, a gente pega o período inicial, que é janeiro de 2004, até o último período disponível, que nós estamos falando aqui de dezembro de 2024, considerando uma carteira formada 100% pelo IMAS, que é basicamente a rentabilidade de um Tesouro Selic, a gente está falando de um retorno líquido real acima da inflação de 4,83%. A gente já está tirando aqui o imposto de renda. E perceba que nesse período a inflação deu uma média de 5,65%. E com essa taxa de retorno real, a gente teria uma renda passiva na casa de 8 mil reais e não de 20, que era
a ideia inicial. Mas sendo mais realista ainda, quando a gente pega a média histórica, eu estimaria que uma carteira sem risco, ela vai ficar entre 2% e 3% ao ano. Porque nesse histórico que eu mostrei para vocês, a gente tem alguns períodos de distorção do mercado, onde a taxa Selic, ela está com uma taxa de rentabilidade real bem acima da inflação, que não é a média que costuma ser trabalhada na maior parte dos anos. Então esse valor entre 2 a 3% ao ano é algo que passa a fazer mais sentido dentro do mercado financeiro e que é mais amplamente utilizado quando a gente fala de uma carteira sem risco. E aí a renda passiva que dá para se esperar de um patrimônio de 2 milhões é mais ou menos R$5.000 por mês. O que faz bastante sentido, já que a gente não vê por aí muita gente falando que enriqueceu investindo no Tesouro Selic. Mas então, abrindo o simulador de independência financeira, que eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição ou no card que está aparecendo na tua tela, e simulando na fase de distribuição com uma taxa média de retorno de 3%, com os 2 milhões em carteira e uma renda mensal de 5 mil, que é o que vai render o Tesouro Selic, se esse cara tem 40 anos e espera viver até os 100, os 2 milhões dele são suficientes para fazer com que ele receba os 5 mil reais mensais até o fim da vida dele com tranquilidade. Só que se esse mesmo cara, que eu vou chamar aqui de Fernando, decide que 5 mil é pouco para ele e que ele quer 20 mil em cerca de 10 anos, caso ele passe a fazer essas retiradas maiores, aos 50 anos o Fernando já não vai mais ter dinheiro. Mas se 5 mil é insuficiente para o que você almeja e para o que você espera da sua tranquilidade financeira, vamos avançar para os próximos 2 cenários. Vamos imaginar aqui que o Fernando foi lá e acessou o simulador para cálculo da liberdade financeira aqui da descrição e descobriu tudo isso que eu acabei de te contar, que o dinheiro que ele tem, investido sem risco nenhum, vai gerar uma renda passiva baixa para o que ele quer. E aí, bum, ele decide aumentar a tolerância ao risco e investir em renda variável ou em ativos de renda fixa com mais risco. Mas ele começa sem estratégia, sem convicção nenhuma. Até porque até um mês atrás ele investia só no Tesouro Selic. E aí o Fernando começa a se aventurar por conta própria, lendo manchete, pedindo dica para o amigo no WhatsApp, ou até buscando um profissional, mas acaba caindo nas mãos de um profissional comissionado que acaba pensando só em aumentar a própria renda e não em efetivamente ajudar o Fernando. E aí nesse ponto eu preciso fazer um adendo. Aqui no Clube do Valor, a gente analisa a carteira de muitas pessoas do mesmo perfil do Fernando, que é um personagem fictício que eu inventei aqui, mas que representa muitos outros investidores, como é o caso desse cara, que não estava investindo com estratégia, acabava empilhando ativos financeiros e pagando taxas altas por produtos financeiros muito ruins. E aí, investindo muito mal, sem estratégia e talvez até sendo enganado por um profissional, a carteira do Fernando vai render cerca de 1% acima da inflação, quando muito. E eu digo isso porque é o que acontece com muitos dos investidores que chegam no Clube do Valor buscando ajuda para investir melhor e como acontece com a maioria dos investidores segundo esse estudo da JP Morgan. Investir assim vai trazer cerca de R$1.600 em renda passiva para um investidor que tem mais de 2 milhões em carteira. E aí, levando essa simulação para o simulador de liberdade financeira, se esse cara se contentar com seus pouco mais de R$1.000, coisa que eu acho difícil, tranquilo, ele vai ter esse dinheiro pro resto da vida. Mas se o Fernando decidir tirar um valor de 5 mil todo mês, ele só vai ter o dinheiro até os 80 anos. E a partir daí vai precisar depender dos filhos. E eu precisei dar essa notícia para um senhor que fez análise de carteira aqui com a gente no Clube do Valor. Ele já estava utilizando a renda passiva da carteira dele, mas ele estava utilizando uma renda passiva tanto acima do que o patrimônio dele permitiria, quanto ainda assim a carteira dele estava rendendo abaixo do que poderia estar rendendo. Então ele estava perdendo nas duas pontas, a carteira dele estava rendendo mal e ele estava tirando uma renda passiva ainda acima do que ele poderia tirar se a carteira dele estivesse rendendo bem. E aí como é que faz, né? Porque ele já está acostumado com essa renda passiva, a carteira dele já não suporta essa renda passiva. Eu comentei com ele que ele precisaria fazer uma reestruturação geral do padrão de vida dele mesmo, porque ele ficou muito tempo retirando dinheiro de uma carteira que não suportaria, que não comportaria essas retiradas e, inevitavelmente, ele está acabando com o patrimônio dele. Agora, voltando para o Fernando, se ele decidir que precisa de 20 mil para viver, que é um valor ok para uma pessoa com 2 milhões na conta viver bem, com qualidade de vida, com 50 anos o Fernando já não tem mais dinheiro na conta. Mas eu preciso te tranquilizar e dizer que investir por conta própria não necessariamente é algo negativo, principalmente se tu prestar bastante atenção ao terceiro cenário, que é aquele em que você investe com certo risco, mas com estratégia e convicção. Mas antes de te apresentar o terceiro cenário,
contrário, se você está sentindo que a tua carteira também está empilhada, ou seja, tem um monte de ativo, você não sabe o porquê de cada ativo estar lá, não tem estratégia nenhuma, não tem estratégia para proporção, não tem estratégia para diversificação, e se o profissional que te atende só te liga para vender um produto novo, seja com uma mudança de cenário, seja para uma readequação da carteira, mas você sente que ele tem sempre um produto para te colocar ali, e esse viés ele te deixa com uma pulga atrás da orelha de que talvez esse profissional esteja te enganando, ou não necessariamente te enganando, mas talvez te empurrando algum produto que seja melhor para ele do que para você, você pode descobrir a resposta para essas suas dúvidas, que são bastante pertinentes, em um diagnóstico de carteira gratuito com a equipe do Clube do Valor. São 7 vagas gratuitas para quem assistiu esse vídeo, apontou a câmera do celular para o QR Code e preencheu o formulário linkado, que também está no segundo link da descrição. Antes que você olhe torto para o vídeo e desconfie, dizendo que não existe almoço grátis, eu te explico que essa é uma versão freemium do nosso serviço. Se você gostar e achar que faz sentido para você, ao final da conversa a gente pode avançar para os próximos passos. Mas se não, você vai ter um diagnóstico completo sobre a tua carteira e uma consultoria gratuita sobre o que fazer com ela, seja conosco ou sozinho. Então, o pior que pode acontecer nessa reunião é você saber efetivamente o que está acontecendo com a tua carteira e se você tem que tomar alguma decisão ou não. E para te mostrar do que eu estou falando, essa aqui é a resposta de um dos nossos clientes que passou pelo diagnóstico gratuito. Mas vamos lá para o terceiro cenário. Bom, vamos começar pelo começo. Kevin, o que é investir com estratégia? E a primeira coisa que quem investe com estratégia faz é desenhar a composição ideal da carteira. É pensar na carteira como um todo antes de pensar em comprar tal ação ou tal fundo imobiliário. E aqui no Clube do Valor nós usamos o sistema de alocação estratégica. É como fazer o projeto da casa antes de comprar os móveis. Mais ou menos assim. Aqui a gente tem uma carteira num modelo arrojado, sem nenhuma personalização, seria uma carteira padrão mesmo, com essa distribuição entre as classes de ativos. E aí depois disso, depois de definir qual o peso em cada classe, quais tipos de ativos nós vamos utilizar na carteira, nós vamos daí sim para a estratégia de seleção de ativos. E aí nesse momento a gente decide quais ações, quais ativos de renda fixa, quais fundos imobiliários que a gente vai comprar. Aí o que nós fazemos? Nós encaixamos os melhores ativos para aquela estratégia dentro de cada caixinha do sistema de alocação estratégica. Então, em resumo, vamos voltar para o exemplo do Fernando e dos 2 milhões. O Fernando viu que o Tesouro Selic não ia dar muita coisa para ele, decidiu investir com mais risco, mas sem uma estratégia, que também não deu muito certo. Aí ele pensou, não, agora chega, né? Agora eu vou lá, vou criar minha alocação estratégica, vou conversar com um profissional não comissionado e vou resolver a minha vida financeira. Como ele estava disposto a correr riscos, mas dessa vez do jeito certo, ele decidiu seguir aquele sistema que eu acabei de te mostrar. Esse modelo sugerido renderia muito acima do CDI e do Ibovespa, uma taxa de retorno de 8% acima da inflação. Mas aí você pode até estar pensando, e com certeza muitas pessoas que estão assistindo a esse vídeo devem estar pensando, quando a gente mostrou aquela carteira lá atrás, de 2018 para frente, que acabou perdendo para o CDI, você pode estar pensando, pô, mas vocês pegaram um período ruim de 2018 até o final de 2023 e essa carteira perdeu para o CDI, para vocês dizerem que a carteira é ruim. E aí agora, mostrando o histórico da carteira de vocês pegaram os últimos 20 anos. E para te mostrar como funciona bem o sistema de alocação estratégica, eu vou comparar a carteira nesse mesmo período. E mesmo nesse mesmo período, de 2018 até o final de 2023, a nossa carteira com o sistema de alocação estratégica montada dessa forma que eu acabei de te mostrar no vídeo, ela bate com folga o CDI e o Ibovespa. Mas olhando a média histórica, como a de carteira de vários clientes aqui do Clube do Valor, a gente vai colocar com um certo conservadorismo uma taxa de retorno anual de 6% acima da inflação. Particularmente, eu prefiro trabalhar com essa taxa porque é melhor ter uma tranquilidade de que o planejamento vai dar certo do que jogar com uma taxa mais arrojada e lá na frente, por uma crise, uma guerra mundial, alguma coisa do tipo, essa taxa acabe sendo menor do que tinha sido projetado e isso comprometa a aposentadoria, é muito melhor ser mais conservador e jogar com uma taxa menor do que o histórico proporcionou. E nesse caso, com a taxa de 6%, os 2 milhões renderiam 10 mil reais por mês. E o Fernando, se investisse bem, tirando seus 10 mil reais todos os meses, aos 40 anos teria dinheiro mais do que suficiente para viver o resto da vida assim. Ou seja, com 2 milhões, investindo bem, sem fazer nenhum novo aporte, dá para viver com os 10 mil de renda passiva todos os meses. E se o Fernando quisesse aumentar essa
renda, ele precisaria seguir fazendo os aportes de acordo com a realidade dele para chegar aos 15 mil, 20 mil. E tudo isso que eu acabei de fazer dá para simular de forma gratuita no link da descrição. Mas a moral da história desse vídeo é a seguinte: como para qualquer decisão da vida, você tem dois caminhos. E nesse caso, as tuas duas opções são: ou você investe sem risco nenhum e espera um retorno menor, ou você investe com um pouco mais de risco, mas com estratégia. E note que investir com risco e sem estratégia nem chega a ser uma opção de tão incabível que é. E claro que para nenhuma das opções você precisa nos contratar. Mas se você quiser poupar tempo de vida, aprender mais rápido e ter um profissional ao teu lado para tomar esse tipo de decisão, aí sim você pode nos contatar pelo link do formulário de consultoria de investimentos gratuito. O que tu também pode fazer é assistir e tomar uma das duas decisões para continuar comigo aqui no YouTube. A primeira é um vídeo secreto que está privado e só tem acesso quem assistiu até aqui. Ele foi feito só para quem está realmente interessado em como investir bem, mas está cansado de assistir a dezenas de vídeos sobre investimentos e nunca sair do zero a zero. Para acessar primeiro, é só clicar no link aqui da descrição. Ou, se você quer seguir com vídeos públicos de acesso amplo aqui do canal, clica aqui para assistir a um conteúdo complementar a esse. Grande abraço e até mais!